Por que Jesus se encontrou com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Há momentos na história que parecem transcender nossa realidade, como se a linha entre o mundo terreno e o divino se esfumasse por um breve instante. Um desses eventos místicos ocorreu no Novo Testamento, quando Jesus levou 3 de seus discípulos, Pedro, Santiago e João, para uma alta montanha. O que eles testemunharam lá foi além da imaginação. Jesus, o homem que eles conheciam como professor e curador, de repente se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mas o clímax ainda estava por vir. Moisés e Elias, figuras que viveram séculos antes, apareceram ao lado de Jesus, conversando com ele como velhos amigos. Imagine a cena. O próprio céu parecia ter se rompido, revelando sua glória ali mesmo naquela montanha. Moisés, o líder que conduziu os israelitas para fora do Egito, e Elias, o profeta que desafiou os falsos deuses, estavam ali. Eles representavam a tradição e as profecias de Israel. A presença deles era um sinal poderoso de que Jesus estava intimamente ligado à grande história de Deus com seu povo. Mas por que esse encontro? Por que Jesus precisou se encontrar com Moisés e Elias? A resposta está nas entrelinhas. Moisés e Elias vieram fortalecê-lo para enfrentar os dias difíceis que teria pela frente. Dias de prisão, julgamento e morte. Moisés, representando os que seriam ressuscitados por Deus para a vida eterna, e Elias, representando os que seriam transladados sem ver a morte. E então, como se a montanha guardasse segredos, não apenas para os discípulos, mas para todos nós, uma nuvem luminosa os envolveu. Uma voz ressoou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Mas Jesus os tocou e disse: "Levantem-se e não tenham medo." A transfiguração foi um vislumbre da verdadeira glória de Jesus, uma pista sobre quem ele realmente era, o Filho Divino de Deus, descendente do monte com uma missão grandiosa. Embora ainda não fosse o momento completo de sua história de glória, a transfiguração apontava para sua morte e ressurreição futuras. E assim, os discípulos desceram da montanha com corações cheios de perguntas. O que aquela visão realmente significava? Por que Jesus mencionou sua ressurreição? Pedro, sempre impulsivo, sugeriu armar 3 tendas para perpetuar aquele momento divino. Mas o clímax ainda estava por vir. A voz do céu ecoou, lembrando o batismo de Jesus. Não havia dúvidas sobre sua identidade e missão. A transfiguração, embora prévia à sua glória completa, deixou claro que Jesus era o cumprimento das promessas feitas no passado. E assim, com a nuvem dissipada, Moisés e Elias se foram. E Jesus voltou à sua aparência normal. Os discípulos nunca esqueceriam aquele dia em que viram o flash da verdadeira glória de Jesus. E nós, ao ouvir essa história, também somos convidados a escutar o que ele diz. O descenso da montanha, reflexões dos discípulos. Os 3 discípulos, Pedro, Santiago e João, desceram da montanha com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas. A visão que tiveram ali permaneceria gravada em suas almas para sempre. Mas o que significava tudo aquilo? Por que Jesus precisou se encontrar com Moisés e Elias naquele momento? Pedro, o impulsivo, ainda estava atordoado. Ele queria preservar aquele instante divino, como se construir 3 abrigos pudesse conter a grandiosidade daquela experiência. Mas a voz do céu ecoava em sua mente: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi." Era uma afirmação que transcendia o tempo e o espaço, uma declaração de identidade e propósito. Santiago, o introspectivo, caminhava em silêncio. Ele lembrava das histórias que ouvira sobre Moisés e Elias desde a infância. Agora, eles estavam ali, conversando com Jesus. O que estariam discutindo? O que aquelas figuras do passado representavam para o presente e o futuro? João, o contemplativo,
olhava para o horizonte. A visão da glória de Jesus ainda o cegava. Ele pensava nas palavras do Mestre sobre sua ressurreição. O que isso significava? Como aquela experiência se encaixava no plano divino? E por que Jesus os instruiu a não contar a ninguém até depois de sua ressurreição? Enquanto desciam, a montanha parecia mais íngreme, como se a gravidade tivesse aumentado. Os discípulos sentiam o peso daquela revelação. Jesus, o homem que conheciam tão bem, era mais do que imaginavam. Ele era o elo entre o passado e o futuro, o cumprimento das promessas antigas. Eles chegaram ao sopé da montanha, onde a multidão esperava. As pessoas olharam para eles curiosas. Os discípulos trocaram olhares, mas não disseram uma palavra. Como explicar o inexplicável? Como compartilhar a visão da divindade radiante? E assim, eles guardaram aquele segredo em seus corações, esperando pelo momento certo. A ressurreição de Jesus se aproximava, e com ela viria a compreensão completa. Mas por enquanto, eles continuariam a seguir o Mestre, com a memória da transfiguração os impulsionando. E assim termina nossa jornada pelo Monte da Transfiguração. Mas a história de Jesus está apenas começando. Seus ensinamentos, milagres e sacrifício mudariam o mundo para sempre. E os discípulos, com suas dúvidas e fé, seriam testemunhas dessa transformação divina.